Os militares dos Estados Unidos acabaram de pagar para ver o blefe definitivo, e o bloqueio do Irã foi completamente destruído. Veja, por semanas, o regime desesperado afirmou que havia armado a via navegável mais crítica do mundo, com minas subaquáticas mortais, desafiando os navios a cruzarem a linha. Mas esta manhã, em plena luz do dia, navios de guerra americanos fortemente armados passaram direto pelo bloqueio sem serem incomodados. Esta é a primeira vez que algo assim acontece desde que a guerra começou. Isso ocorre justamente quando o Irã precisa de todo o poder de barganha possível para negociar um acordo aceitável. Veja só, depois de todas as reclamações sobre o cessar-fogo, depois de ameaçar desistir caso os Estados Unidos não convencessem Israel a implementar um cessar-fogo no Líbano, as autoridades iranianas acabaram comparecendo às negociações. Na verdade, eles chegaram ao Paquistão antes mesmo do avião dos Estados Unidos pousar. No dia seguinte, a delegação americana também chegou. O vice-presidente Joseph Vance desembarcou e se reuniu com autoridades paquistanesas antes das negociações. Agora, vamos analisar exatamente quem compareceu do lado iraniano, porque isso nos diz muito sobre o quão a sério eles estão levando essas negociações. Antes disso, vamos falar sobre os navios de guerra dos Estados Unidos. Veja nesta manhã, 2 navios de guerra dos Estados Unidos transitaram pelo Estreito de Hormuz, entraram no Golfo Pérsico e depois saíram novamente. É a primeira vez desde o início da guerra que navios de guerra dos Estados Unidos entram no Golfo Pérsico. Agora, há um veículo de mídia estatal iraniano que está alegando que isso, na verdade, não aconteceu. Navios de guerra tentaram entrar, mas a marinha iraniana os ameaçou e eles recuaram. Mas, por outro lado, esse mesmo veículo já foi pego mentindo várias vezes só nas últimas semanas. Agora, 3 publicações diferentes confirmam que 2 navios de guerra dos Estados Unidos transitaram de leste para oeste, entraram e saíram do Golfo Pérsico. Além disso, podemos analisar só os dados de satélite e localização dos navios de guerra. E podemos ver que a jornada realmente aconteceu e ocorreu em plena luz do dia. Essa foi uma missão de várias horas, realizada justamente à vista de todos. Então, se o Irã quisesse fazer alguma coisa, poderia ter feito, mas não fez. Autoridades dos Estados Unidos confirmam que a travessia não foi coordenada com o Irã, ou seja, os navios de guerra apenas entraram e saíram. Não sabemos ao certo o que eles faziam. Talvez só quisessem mostrar que os Estados Unidos agora têm livre acesso ao estreito com o cessar-fogo. Ou talvez os navios de guerra estivessem escoltando um petroleiro para o Golfo Pérsico e depois para fora dele, ou estivessem limpando minas. Nós não sabemos exatamente, mas sabemos que os iranianos já haviam afirmado anteriormente que havia minas no Estreito de Hormuz. Ouça só, isso foi confirmado há 2 dias por um vice-ministro das Relações Exteriores do Irã. A entrevista é de 9 de abril. Do Estreito de Hormuz está aberto. Claro, existem restrições técnicas por causa da zona de guerra e por causa de muitas medidas que o Irã tomou durante a guerra, durante essa agressão contra o Irã. Então, existem algumas restrições técnicas, e é por isso que todos os navios que querem passar pelo Estreito de Hormuz precisam se comunicar com o nosso exército e com os nossos pontos de contato militar lá. Por causa das limitações nesse estreito, e esse estreito é muito estreito, ele está em nossas águas territoriais e também nas águas territoriais de Omã. Está dentro das nossas águas. Então, precisamos ser muito cuidadosos com a segurança e proteção dos petroleiros e embarcações. Essas restrições técnicas estão muito ligadas à condição de tempo de guerra e levam tempo para serem removidas. Assim, a passagem segura é garantida. O Estreito de Hormuz está aberto, mas é claro, cada petroleiro e cada embarcação deve tomar as providências necessárias junto às autoridades iranianas para transitar com segurança por essa rota. Agora, ele diz que o Irã tem um mapa dessas minas, e é por isso que os navios precisam coordenar com o Irã para obter passagem segura pelo Estreito de Hormuz. Agora, não tenho certeza de até que ponto isso é verdade, porque ontem mesmo o New York Times informou que o Irã, na verdade, não consegue encontrar as minas que ele próprio colocou. Isso pode ser porque eles nunca tiveram um mapa, ou talvez porque a pessoa que realmente fez o trabalho, que colocou as minas, tinha um mapa e acabou enterrada profundamente em um bunker, onde estava se escondendo quando ocorreram os ataques americanos. Não sabemos exatamente, mas quero falar sobre a teoria que algumas pessoas levantaram nos últimos dias. Eles basicamente estavam dizendo que o Irã nunca chegou a colocar minas subaquáticas de verdade,
Eles apenas disseram publicamente que fizeram isso. Então, os navios ficaram com muito medo, especialmente os navios civis. Ficaram com medo demais de correr o risco. Isso efetivamente bloqueou o Estreito de Hormuz, embora o Irã não tenha feito nada para torná-lo perigoso. Mas isso é só uma teoria. Não há provas. E além disso, só para descartar um pouco essa teoria, o próprio presidente Trump fez uma declaração hoje de manhã, confirmando que as forças dos Estados Unidos estão realmente realizando uma missão para limpar as minas. Dá uma olhada. A única coisa que o Irã tem a seu favor é a ameaça de que navios possam bater em uma das suas minas marítimas, que, aliás, todos os 28 barcos lançadores e minas deles também estão no fundo do mar. Estamos iniciando a limpeza do Estreito de Hormuz como um favor a países do mundo todo, incluindo China, Japão, Coreia do Sul, França, Alemanha e muitos outros. Eles simplesmente não têm coragem ou vontade de fazer esse trabalho. Muito interessante. Mas petroleiros vazios de vários países vão aos Estados Unidos para carregar petróleo americano. Agora, pelo que eu entendo, e quero deixar claro que não sou um especialista da Marinha, e além disso, as Forças Armadas dos Estados Unidos têm capacidades que o público não conhece. Mas, pelo que sei, com base em informações públicas, os 2 navios de guerra que passaram pelo Estreito de Hormuz não possuem capacidades avançadas para detectar e remover minas. Então, não tenho certeza se esses 2 navios de guerra estavam lá para remover minas, ou se existe algum outro processo, ou se há algum outro processo que está prestes a começar ou em andamento para remover as minas. Mas ainda assim, 2 navios de guerra entrando e saindo do Estreito de Hormuz é definitivamente algo importante, especialmente considerando que isso aconteceu no meio do dia, com os transponders totalmente ligados e todo mundo pôde ver. Temos que assumir que o Irã perde um pouco de sua influência se o Estreito de Hormuz for aberto para qualquer tipo de tráfego que o Irã não queira permitir. O Irã anunciou que limitará a saída diária de navios do Estreito de Hormuz a no máximo 15. Agora, até o momento, o tráfego está bem abaixo desse limite, ou talvez próximo dele. Mas se ultrapassar esse número, isso significa que o Irã está perdendo um pouco de sua influência. Agora, falando em negociações, sabe o que a China faz enquanto ela segue no Paquistão? Inteligência dos Estados Unidos aponta que a China deve fornecer novos sistemas de defesa aérea ao Irã nas próximas semanas. O sistema que Pequim está se preparando para transferir são mísseis antiaéreos portáteis chamados Manpads. Esses Manpads foram uma ameaça assimétrica para aeronaves americanas voando baixo durante a guerra e podem voltar a ser se o cessar-fogo for rompido. Lembrem-se também que na coletiva após a missão de resgate de uma semana atrás, o presidente Trump confirmou que o F-15 realmente foi derrubado por um míssil portátil lançado do ombro, ou seja, um Manpad foi usado. Então, se mais Manpads entrarem, isso criaria um problema significativo para a Força Aérea dos Estados Unidos caso o cessar-fogo seja rompido. Mas, felizmente, temos algumas notícias positivas das negociações que estão acontecendo no Paquistão. Dê uma olhada na lista de pessoas que vieram do lado iraniano. Agora, não sabemos o número exato, mas com base apenas em estimativas, vimos que cerca de 70 pessoas apareceram na delegação iraniana para negociar um acordo. Eles contam com especialistas em economia, diplomacia e segurança. Praticamente todos estão presentes. Até mesmo a pessoa sobre quem estávamos falando ontem, o Mohamed Bagheri, que o IRGC estava pressionando para ser incluído como alguém que representa as convicções do IRGC, ou o lado do IRGC nas negociações. Até esse cara está incluído. O tamanho e a composição dessa delegação nos dizem algo. Isso mostra que o Irã está levando a situação a sério e talvez espere um acordo negociado aceitável. No vídeo de ontem, alguns devem lembrar que antes da delegação iraniana sair do Irã para o Paquistão, o porta-voz e chefe da delegação afirmou que 2 condições dos acordos de cessar-fogo não foram cumpridas. Isso significava que o Irã sairia das negociações. Segundo ele, as condições eram um cessar-fogo no Líbano e a liberação dos ativos bloqueados do Irã, ou seja, o dinheiro iraniano sujeito a sanções. Eles querem esse dinheiro de volta. Agora, adivinha, sabemos que uma dessas condições não foi cumprida. Não há cessar-fogo no Líbano neste momento. Israel atingiu mais de 200 alvos do Hezbollah nas últimas 24 horas. E além disso, autoridades dos Estados Unidos também estão dizendo que nunca concordaram realmente em liberar qualquer um dos fundos iranianos congelados para o cessar-fogo. E adivinha, eles não liberaram nada disso.
Então isso significa que, apesar de basicamente nenhuma das duas condições ter sido cumprida, os iranianos ainda foram ao Paquistão e os iranianos estão negociando neste momento. Enquanto gravo isso no domingo de manhã, parece que as negociações já ocorrem há mais de 4 horas a portas fechadas. Temos o vice-presidente J.D. Vance negociando com a delegação iraniana, e especialistas de ambos os lados estão negociando entre si. Isso nos mostra um pouco que o Irã está desesperado. Talvez eu esteja interpretando errado, pois é uma opinião pessoal. Mas, pelo que vejo, o Irã declarou que, se essas duas condições não forem cumpridas, não irá comparecer. E os Estados Unidos ficaram tipo, bem, nós nunca realmente concordamos com essas duas condições. Então, não vamos cumpri-las agora. Não vamos atender às condições. Apesar de ter dito publicamente que não viria, o Irã participou das negociações. Eles trouxeram uma grande delegação para negociar e já negociam há muito tempo, mostrando que o Irã realmente quer muito negociar. Além disso, talvez o Irã só estivesse blefando ao fazer aquela declaração, certo? Talvez fosse algo que não foi negociado, e o Irã basicamente tornou público no último segundo, na esperança de que, quem sabe, os Estados Unidos lhes dessem mais do que merecem. Mas os Estados Unidos mantiveram sua posição e o Irã acabou aceitando, dizendo que tentou. No fim, eles voltaram às negociações. De qualquer forma, Hezbollah e o povo libanês não estão felizes com isso, porque para eles, parece que o Irã os abandonou completamente depois de fazer algumas declarações públicas. E agora, eles estão negociando com os Estados Unidos, enquanto a guerra entre Israel e Hezbollah ainda está acontecendo. Então, tenho certeza de que isso é algo com o qual o Irã provavelmente não está satisfeito. Agora, eles têm uma relação mais fraca com um de seus grupos aliados. Mas ainda assim, vamos ver como as negociações vão se desenrolar. Até agora, as negociações seguem em andamento, mas não há relatos sobre o que está sendo discutido, acordado ou os pontos de discordância. Mas quando tivermos esses relatos, com certeza vou fazer um vídeo atualizado para vocês. Até lá, meu nome é Sam. Vejo vocês no próximo vídeo. Agora, para entender por que o Irã está se comportando da maneira que está agora, precisamos voltar e olhar como o Irã chegou onde está hoje. Isso não significa apenas voltar a 1979, quando aconteceu a Revolução Islâmica. Na verdade, precisamos voltar ainda mais. Até quando a dinastia Qajar governava o Irã no século XIX, e analisar como as decisões que a classe dominante tomou naquela época ainda afetam o Irã até hoje. Pois é, adivinha só? É exatamente isso que estamos fazendo no nosso podcast, em várias partes que acabou de ser lançado hoje. Então, se você é alguém que se interessa pela história do Irã e por como chegamos até onde estamos hoje, com certeza vá conferir. Você pode assistir clicando nos links na descrição, ou pode simplesmente assistir clicando na tela final, basicamente, clicando no vídeo que está na sua tela.